Tá legal. Começando então e conectando com o tema das nossas últimas aulas, fazendo a conexão ampla, né? A gente está estudando nesse primeiro bloco maneiras interessantes, eficientes de implementar tabelas de símbolos, né? Ou seja, a gente está buscando estruturas de dados que conseguem armazenar um monte de dados e fazer busca e outras operações com eficiência. A gente começou falando de árvores binárias de busca, que até pelo próprio nome já sugere que, opa, essas árvores são boas. São boas é uma outra questão, né, que a gente está abordando justamente. Mas essas árvores são adequadas para fazer busca. Eu consigo fazer busca nelas, seguindo lá a propriedade de busca, descendo à esquerda ou à direita, de acordo com a comparação com a raiz, aquela coisa toda. Mas a gente viu que elas só são eficientes, funcionar elas funcionam, mas eficientes só quando a altura é baixa, e é isso que a gente está vendo, como manter a altura baixa. A gente já viu a ferramenta principal dessa manutenção de altura baixa, que foram as rotações. Daí a gente viu as árvores da VL, que são uma das árvores que usam rotações para manter a altura limitada. Então, ok, fazendo as conexões, né, recapitulando, acho que é por aí que está passando. E daí quais são os aspectos da árvore AVL que a gente foi estudar? Bem, uma parte boa é que como a árvore AVL é uma árvore binária de busca, né, é balanceada, tem algo a mais, mas ela é uma árvore binária de busca, todas as operações que a gente tinha para a árvore binária de busca funcionam. Com exceção de inserção e remoção. Inserção e remoção que modificam a estrutura da árvore precisam ser adaptadas para justamente manter o invariante ali da árvore AVL, manter a propriedade de que cada nó tem um desbalanceamento de, no máximo, módulo 1, né, entre menos 1 e mais 1. A visão geral é essa. A gente já falou com detalhes sobre inserção. A gente já viu uma análise de que para mostrar que a altura máxima da árvore AVL é realmente muito limitada, né, que intuitivamente ela parece boa, mas a gente analisou na última aula e viu que ela tá a menos que 50%, na análise mais precisa que a gente viu, ela está a menos que 50% do mínimo possível. O mínimo possível a gente já sabia que era log do número de itens, log de n, ela fica no máximo 1,44, se eu não me engano, 1,44 de log de n, a altura maior. Então, ok, a gente já tem todo esse cenário, o que a gente não viu foi a remoção. A remoção, normalmente eu não mostro o código. É uma escolha didática porque tem um monte de assuntos interessantes, então cada coisa que eu escolho mostrar, outras ficam de fora. Dessa vez, eu optei por gastar uma aula inteira com remoção, e a gente vai ver, além dos esquemas, um bocado de código, justamente para tentar amarrar melhor, pelo mesmo propósito que eu revisitei a inserção no começo da aula anterior, né, e tentei amarrar a implementação com as figurinhas que a gente tinha visto antes de como fazer o balanceamento e coisas assim. Então, eu vou tentar fazer algo parecido com a remoção. Por conta disso, a gente não vai ter uma aula sobre árvore rubro-negra. Árvores rubro-negras são um outro tipo de árvore binária de busca, também usam rotação, também são balanceadas, mas elas não têm fator de balanceamento. Elas usam um outro aspecto para balancear, são bem interessantes do ponto de vista de curiosidade, de estruturas de dados, assim. É bem interessante ver como ela, atacando o problema por um ângulo um pouco diferente, chega num resultado muito próximo. Tá? As duas são bem competitivas, assim, AVL e rubro-negro. A boa notícia é que tem uma aula gravada completa sobre a árvore rubro-negra, então, se vocês tiverem curiosidade de saber o que diabos é isso, dá para ver, tá fácil lá no site. A notícia melhor ainda é que a aula está toda quebradinha. Então, assim, só quero saber o que é, mas não estou com vontade de chegar nos códigos. Assiste o primeiro vídeo e você vai falar, tá bom, rubro-negra é isso. Vocês adquirem um pouco de cultura geral em computação, sabe? Quando alguém falar de uma estrutura específica, tem mais chance de já ter ouvido falar. Que é algo importante também, tá? Não é o foco aqui, não é conhecimento enciclopédico, mas é algo que a gente adquire também na nossa formação, é útil. Feito esse overview todo, então é isso. A gente vai deixar de ver a rubro-negra, que é uma outra maneira de atacar o problema, um pouquinho diferente, para ver a remoção com mais detalhes. Dito isso, onde está o porém aqui, que talvez vocês saem dessa aula com um pouco mais de ódio de mim, assim, uma coisa que vai construindo ao longo do semestre, né? Tem um pico depois da prova, aquelas coisas. A remoção não é fácil. O rebalanceamento da remoção não é particularmente difícil, e é uma parte que a gente tem bastante interesse, né? Ele tem uma cara parecida com a inserção, só que ao invés de um nó ter aumentado a altura, a remoção diminuiu a altura, e daí a gente tem que corrigir. Então, ela não é terrível e a gente pode olhar. Eu quero chegar lá para mostrar para vocês isso, como faz o rebalanceamento no caso da remoção. O porém é que, para funcionar a remoção na árvore AVL,
a remoção tem que ser puramente recursiva. Por quê? Vamos pegar a intuição disso, relacione com o que a gente já viu da inserção. A cada vez que eu desço na árvore, na inserção, se a gente lembrar, né, eu estava num nó aqui, daí eu descia à esquerda, por exemplo. Isso correspondia a uma chamada recursiva. Essa setinha, além de significar que tem um filo esquerdo e filo direito, no caso, nesse caso significa o fluxo do código. Olha, o código olha e fala, a inserção tem que ser para a esquerda. E significa que houve uma chamada recursiva para lá. Daí eu venho aqui e falo, de novo, o cara que eu quero inserir tem que ficar à esquerda desse. Eu desço de novo, mais uma chamada recursiva. E assim por diante. Né? Então é importante isso aqui, não é só a amarração da estrutura de dados, é também o caminho que uma certa chamada de inserção faz no código. Quando eu insiro, eu tenho que voltar na volta do código. Imagina que eu inseri aqui. Tá? Imagina que esse em roxinho é o novo nó. Na volta do código, que eu vou colocar em azul para destacar, a recursão vai voltando. Note, essa setinha é puramente lógica. Não estou falando que tem apontador para cima. Estou falando só volta da recursão. E esse nó aqui que está apontado pelo azulzinho agora, ele tem que olhar e falar, opa, agora eu tenho, onde antes eu tinha um apontador nulo, agora é um filho. Tem que me rebalancear. Se esse rebalanceamento aumentou a minha altura, tem que avisar meu pai. Opa, a minha altura aumentou. Só subi a árvore que tinha uma certa altura, agora está maior. Tem que arrumar. E assim por diante. Como a cada nível eu posso ter que fazer alguma coisa na volta, eu não posso simplesmente descer iterativamente, assim, vai buscando ali com um algoritmo iterativo, que é simples de fazer, se eu quisesse só buscar. Né? Não dá, porque eu tenho que ter a volta certinho, eu tenho que ter a volta das recursões para eu arrumar tudo que pode ter quebrado. Tá? Uma inserção pode ter desbalanceado muita coisa, e daí na volta da recursão tem que ficar corrigindo isso. Pelo mesmo motivo, a remoção é a mesma ideia, né? Só que é complementar. Na remoção, vamos dizer que esse roxinho estava lá, eu vim até ele, né, com as setinhas laranjas lá, quando eu cheguei aqui, eu removi ele. Eu tenho que voltar avisando. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso que justifica eu ter tido que adaptar a minha remoção da árvore binária de busca básica para um código puramente recursivo. Sempre que a gente descer na árvore, vai ser uma chamada recursiva. E isso não deixa a função bonita, nesse caso. Tá? Tem alguns lugares que era muito mais fácil falar assim, chama uma função auxiliar para fazer a busca e encontra o nó. Mas percebem que se eu usar uma função auxiliar, eu perco o caminho que a busca fez. Ela me entrega o nó no final, mas eu não tenho o caminho. Eu preciso do caminho. Então tem que ser tudo recursivo. Por um lado, vai ser uma boa oportunidade de vocês exercitar a compreensão de códigos recursivos, e recursão é bem importante. Por outro, eu confesso que não é o código mais didático que eu já dei numa aula. Então, tá, não fiquem chateados se não for a aula mais emocionante, porque é muito código. Tá? Já previno vocês que é mais por essa escolha de querer mostrar a remoção com mais detalhes para vocês. Mas realmente é um código um pouco pesado. Tá? Vou tentar ser o mais didático possível ao apresentar. Feita essa minha desculpa prévia, então, qual que é a ideia da remoção? Até pelo código ser mais difícil de entender, é importante a gente estar com a ideia na cabeça, tá? Teve até fim da aula de ontem, da segunda aula de ontem, alguém me perguntou sobre isso, assim, sobre como tentar entender melhor códigos, algoritmos. E uma coisa que eu sugeri, que eu uso pelo menos, é assim, tenha em mente qual é a grande ideia que você está fazendo. Porque é muito fácil se perder no detalhe do código. Então lembra, onde que eu quero chegar? Então, onde eu quero chegar aqui é na remoção. Eu quero fazer a remoção da árvore, mantendo ela balanceada. E qual que é a cara da remoção? Tá? Antes da gente olhar para código ali, qual que é o aspecto, o funcionamento dela? Ela tem uma fase, vamos dizer, de busca descendente, em que eu estou saindo da raiz principal, descendo à esquerda ou à direita, como a gente viu aqui, né, nesse desenho. Seguindo a propriedade de busca para chegar no nó que eu quero remover. Essa é a primeira fase. Quando eu chego nesse nó, lembram? Tem um caso fácil, esse nó é uma folha. Joga ele fora, tem que voltar dizendo que a altura diminuiu, então no rebalanceamento ainda pode ter algum trabalho, mas assim, remover foi fácil. Tem o caso médio, que esse cara tem um único filho, daí eu emendo o filho dele, o filho fica conectado com o avô, né? Fica conectado com o pai do nó que vai ser removido e conseguir remover. E tem o caso chato, né? O terceiro caso, que esse cara tem 2 filhos. Se eu tivesse aqui com 2 filhos, eu não podia simplesmente fazer o que eu fiz aqui, né? Riscar esse carinho. E o truque que a gente faz é que a gente substitui ele para manter a propriedade de busca
pelo menor elemento, perdão, pelo maior elemento da subárvore esquerda. Tipo, pensem de modo genérico que essa subárvore esquerda aqui tem todo mundo que é menor do que essa chave, menor ou igual. Então, na propriedade de busca, o cara que está mais perto desse aqui é, vamos colocar em azulzinho só para destacar, seria esse aqui, o cara mais à direita dessa subárvore. E são esses caras que eu vou trocar. Então, esse é o caso chato, lembrando vocês. E ele vai dar um trabalhinho para implementar isso. Ok, isso é a remoção. Daí a volta, quer dizer, uma vez que eu conseguir remover ele, no caso, se eu troquei, eu remover ele aqui de baixo. Tá? Remover ele de onde ele. Da última posição que ele ocupava antes de ser eliminado. Daí eu tenho que voltar todos os níveis da recursão fazendo ajustes. Deixa eu usar o azul para ser consistente. Voltar todos os níveis fazendo ajuste. Então, a setinha aqui voltando está indicando um fluxo do código ascendente, né, as voltas da recursão, e eu tenho que, todo nível, olhar e falar, minha altura diminuiu? A altura de alguma das subárvores filhas diminuiu? Diminuiu, então tem que fazer um ajuste. Se não diminuiu, acabou. Daí tá, só propaga que não diminuiu, tá tudo bem. Então, essa é a ideia geral, tá? Para a gente tentar não se perder no detalhe técnico agora. Então tá legal. Feita a ideia geral, vamos começar aqui com uma função envelope. Um detalhe a mais, perdão. Quando eu fiz esse código, eu deixei ele um pouco poluído de propósito, para deixar umas dicas, assim, não é nada científico, ao contrário dos conteúdos que a gente apresenta aqui, é só de prática, assim. Quando eu estou implementando, automaticamente eu vou fazendo algumas depurações, eu deixo alguns comentários, algumas coisas. Eu não limpei isso, só para dar sugestão para vocês do tipo de coisa que vocês podem fazer. Meus códigos, em geral, são disponibilizados dentro dos PDFs. Esse é um que não está lá justamente porque normalmente não tinha. Eu estou considerando isso. Eu acho que eu vou dar uma última verificada se ele não tem nenhum erro, coisa assim, e talvez eu mande para vocês por e-mail ou pelo Classroom depois. Então, nesse envelope que a gente tem aqui, nessa função remover, que vai administrar o que está a remove AVL, por assim dizer, o trabalho pesado vai ser a remove AVL que vai fazer, mas nessa funçãozinha remover, eu tenho duas variáveis alocadas localmente, a alvo, que é um apontador de nó, e a diminuir a altura, que é o inteiro. Já mostrando para vocês aqui, ó, detalhes. Quando a gente vai atacar um problema grande, ataque eles por partes. Tá? Tenha certeza que a base está funcionando antes de deixar mais sofisticado. Como eu falei, fazer uma remoção puramente recursiva deu trabalho. Antes de ser AVL, simplesmente deixar ela funcionando redondinho. E foi isso que eu fiz aqui. Essa remove aqui é uma que não faz rebalanceamento, mas eu deixei aqui só para lembrar de falar para vocês. Olha, eu não saí direto fazendo a AVL. Eu tive certeza que a minha funçãozinha estava redondinha antes de cuidar de rebalancear na volta. Mas o que a gente vai ver é essa aqui, é a que está trabalhando mesmo. E essa remove AVL, ela tem dois parâmetros auxiliares aqui, além do R e da chave. Né? O R e chave são básicos, porque R é a subárvore na qual eu estou apontando, chave é o item que eu quero remover. Então, esse é o básico da remoção. Mas eu vou precisar desses dois auxiliares, por quê? Porque eu vou precisar de comunicação entre chamadas recursivas. A comunicação entre chamadas recursivas, ela se dá primariamente pelo return. Quando uma função devolve alguma coisa, ela fala, olha, aquele cálculo que eu fiz, aquele cômputo que eu fiz, deu tal resultado. E avisa quem chamou ela. Então, normalmente, isso é isso que a gente usa primariamente. Mas vocês podem imaginar que funções mais complexas, pode ser que eu tenha precise de que ela me devolva algo mais sofisticado do que um único valor, que vem pelo return. É o caso aqui. Tá? Então, uma informação que a AVL vai precisar, parecido com o que a gente teve na inserção, é o diminuiu a altura. Lá a gente tinha o aumentou a altura. Né? É uma variável que vai valer 0 ou 1, me indicando se aquela remoção que eu acabei de fazer reduziu a altura do filho ou não. Tá? E vocês podem imaginar, é nitidamente uma comunicação entre chamadas recursivas. Né? A chamada recursiva que eu mandei para o meu filho volta me dizendo isso. Só que ela me diz através dessa variável. O alvo aqui já é um pouco mais complicadinho, tem a ver com essa chatice da remoção. A gente vai ver a utilidade dela depois. Mas o importante aqui para vocês é entenderem por que eu passei por referência, por que eu declarei essas variáveis aqui.
A ideia é que cada chamada recursiva tem seu próprio espaço de memória. Tá? Então imagina que eu tenho aqui uma chamada recursiva, perdão, uma chamada não é recursiva, vamos dizer, da remover. Tá? Então eu fiz aqui uma chamada para remover. Daí dela, eu fiz uma chamada para remove AVL. Minha letra está linda, né? Mas a remove AVL aqui. A remove AVL vai ter o espaço de memória dela, com as variáveis locais dela. Toda variável que está dentro do corpo, todos os parâmetros dela são só dela ali. São um espaço de memória que, quando ela acabar, desaparece, inclusive. Então, imagina que a remove AVL aqui, né, eu vou colocar uma outra cor 1. Tá? Esse 1 não é o nome dela, é que ela é a primeira chamada. Só para a gente entender o fluxo do código. Ela desencadeou uma outra remove AVL 2. E a remove AVL 2, por exemplo, setou o diminuiu a altura. Avisou, olha, minha altura diminuiu, marcou como 1. Se esse diminuiu a altura fosse uma variável local da remove AVL2, quando a remove AVL2 acabar, o que acontece com essa área de memória, gente? Desaparece totalmente. E a remove AVL1 não tem, não tem nenhuma utilidade. Né? Ela marcou que a altura diminuiu, mas isso não teve nenhum impacto. Como que a gente evita esse problema? Uma maneira, como eu falei, o return é limitado, né? um único parâmetro, é que a remover tem ali a diminuir a altura. Ela tem o alvo também, mas eu vou escrever só diminuir a altura agora para dar um exemplo. Ela tem a diminuir a altura aqui, ó, um espacinho de memória bonitinho que está lá na remover. O que eu estou passando quando eu passo esse E comercial aqui, ó, é o endereço. Então a remove AVL2 aponta para lá. A remove AVL1 também aponta para lá. São apontadores. Isso quer dizer que a remove AVL2 pode, antes de desaparecer, marcar lá, opa, minha altura diminuiu. E quando volto para a remove AVL1, ela pega aquela informação. Tá? Então, por isso que tanto o alvo quanto diminuiu a altura são passados por referência. E daí dá aquela confusão, né? Porque alvo já é um apontador de nó. Então, quando eu passo por referência, vocês vão ver aqui que nós temos um apontador de nó. Né? Ficou um nível de referência atrás. Isso não quer dizer que ele é uma matriz, tá? Não é que ele tem ponteiro de conteúdo. Ele aponta para algum lugar que lá dentro o conteúdo aponta para um nó. É essa a ideia. Ok, feita essa visão geral aqui, então vamos para remove AVL, que é quem faz o trabalho pesado mesmo. Primeiro, ó, eu coloquei alguns comentários aqui antes dela. Comentários no código são uma coisa que a gente tem que usar, que é importante que use, mas é muito comum a gente cair no erro de entender assim, quanto mais comentário, melhor. Então, o código com muito comentário é um código bom. E não é tão simples assim. Tá? Muito comentário pode poluir o código. O meu código, inclusive, eu acho ele mais poluído do que eu gostaria, mas tem uma função didática, porque é um código para ser apresentado em sala e tal. Mas um lugar que é muito bom colocar comentário é antes de uma função. Tá? Porque você não espera que quem vai usar o seu código, seja você, num tempo no futuro, seja outra pessoa, tenha que reentender, né? Tenha que entender tudo que você fez. Se você chega numa função e fala, olha, essa função funciona assim, ela recebe isso e ela devolve isso. Né? Não precisa dizer o como, mas o quê? O que ela recebe, o que ela devolve. A pessoa consegue usar a função com clareza, sem fazer bobagem, se você descreveu certo. Tá? Então, tem alguns comentários aqui que descrevem isso, ajuda. Vamos ler esse aqui. Não está completo, eu já admito para vocês, porque essa função é um tanto complexa, mas ela vai nos dar uma ideia do que eu espero dela. Né? Ó, ela remove uma árvore R, ela recebe uma árvore R e uma chave, ela vai remover o nó que tem aquela chave da árvore R, e devolve a nova raiz da árvore. Isso é importante porque, como a raiz pode mudar, ela sempre devolve a nova raiz da árvore. Se mudou porque teve uma remoção, porque teve uma rotação, o que for, o que seja, ela sempre devolve a nova raiz da árvore. Tá? E como ela é recursiva, eu estou falando de sub-árvores, né? A raiz do momento ali. Então, vamos ver aqui. Nós temos aqui a árvore R, a chave, apontador de nó, né? Eu gosto sempre de colocar um parênteses assim mental para lembrar, olha, P-alvo, asterisco P-alvo ali, P-alvo está apontando para um apontador de nó, assim como P diminuiu a altura está apontando para o inteiro. Eu já falei para vocês
dessa minha prática de colocar um P ali para me lembrar, ó, isso é um apontador. Se eu quero mexer no conteúdo dele, tem que pôr um asterisco antes. Tá legal. AUX, DS e ESC vão ser usados eventualmente, daí a gente explica para que esses auxiliares. E agora a gente começa com um if todo estranho aqui. Se asterisco P-alvo, se o conteúdo do alvo é null, eu entro nesse if. Por enquanto, basta saber que na primeira vez ele vai ser nulo. Tá? O que eu adianto para vocês é, essa função, pela complexidade dela, vai ter dois comportamentos, de acordo com o valor desse P-alvo. De acordo com o fato de que, se eu estou na fase que eu ainda não achei o alvo, eu estou buscando, ou estou na fase que eu já achei o alvo e agora estou querendo achar com quem trocar. Tá? Então, tudo que está dentro desse primeiro if, que a gente vai ver agora, é a fase de busca. A fase de busca vai começar verificando se R é null. Se R for null, lembra que eu estava fazendo o caminho descendente na árvore, né? A gente pegou aqui em cima o exemplinho. Eu estava fazendo um caminho descendente na árvore e, de repente, esse caminho terminou num apontador nulo. Em vez de terminar num apontador no qual eu cheguei, né, no nó que eu queria remover, terminou num apontador nulo. Tá? Imagina que terminou nessa situação. Assim. Tava lá, desce à esquerda, desce à direita tal. Ups. Bati a mão no botão. Terminou no nulo. Isso significa o quê? Poxa, se eu estava descendo, seguindo a propriedade de busca, e terminei no nulo, o cara que eu quero remover não está na árvore. Return null e acabou. E daí a gente vai ver, na sequência, por isso que eu vou apresentar aqui, o primeiro caso do rebalanceamento. A gente vai falar do rebalanceamento dos outros casos lá no final. Tá? Está no final do código porque é o que faz a volta da recursão. Né? Então, a gente nem fez chamadas recursivas ainda, então não teria sentido o código estar aqui. Exceto pelo caso 1, que é quando eu efetivamente removo um nó. Quando eu removo um nó, pensando aqui, né? Eu estava apontando para cá. Imagine que esse cara foi removido. Se ele for removido, eu tenho que avisar o meu pai aqui, eu tenho que voltar avisando o meu pai que a altura diminuiu. Então, sempre que eu tenho, de fato, uma remoção, eu estou nesse caso 1 ali, tá? Do rebalanceamento em que a minha altura diminuiu e eu tenho que propagar isso para o meu pai. Então, é só isso o caso 1 do rebalanceamento. A gente vai ver que ele começa a ocorrer aqui. Então, o código está intermeado pelos meus comentários, por figuras, quando for necessário. Então, deixa eu voltar só para vocês casarem a ideia, tá? Ó, eu estou nesse primeiro modo, eu estou dentro desse primeiro if, tá? Então, eu estou no modo descendente, no modo de busca. Eu não estou nesse caso aqui, então o R não é nulo. Se ele não é nulo, eu posso verificar se ele é igual à chave. Tudo que vai estar dentro desse if agora é o caso em que eu encontrei o cara que eu queria remover. E agora eu vou tentar remover. Tá? Então, aqui dentro é isso. Né? Esse aqui é o caso que eu encontrei. Como eu tinha lembrado de vocês, tem remoção fácil e remoção difícil. Né? Então, vamos começar pela fácil. Só um detalhe antes. Fazendo a função dele, né, o alvo, pela semântica mesmo, é uma variável auxiliar, que está passada ali por referência, que aponta para o cara que eu quero remover. Então, quando eu encontrei aqui, quando eu entrei nesse if, primeira coisa, asterisco p-alvo, né, vou lá no conteúdo para o qual o p-alvo apontava, e coloco igual a R. Então, estou marcando, achei o meu alvo. Tá? Isso vai ser muito útil por causa desse cenário que a gente começou desenhando, lembra? Da grande ideia, né? Da ideia central ali. Eu ainda não sei em que caso eu estou da remoção, tá? Mas essa figurinha aqui, colocar asterisco p-alvo igual a R, significa pegar aqui um apontador e falar, ó, esse é o cara que eu quero tirar. Pode ser um caso fácil, difícil, mas marquei ele. E daí vem caso fácil. Caso fácil é o que aqui, gente? Se R pointer S que é null e R pointer dir é null, é o caso em que R é o quê? O meu nó alvo ele é o quê? Uma folha. Se é folha, tá tranquilo, né? Se é folha, não tem filho esquerdo, não tem filho direito, só matar. E é o que a gente faz. Né? Tem aqui o nosso free, mas eu tenho que avisar, diminuiu a altura, né? O caso 1 do rebalanceamento. Só estou alimentando informação para lá no futuro, na volta da recursão, saber o que fazer com ela. Mas tem que registrar isso. O meu pai, né, quando eu acabar, logo depois eu dou um return, né? Nota que eu marco
asterisco P diminui a altura igual a 1 e dou um return. Então meu pai vai voltar, o fluxo de código vai voltar para ele, para a chamada que estava ali apresentada no meu pai, e ele vai ter essa informação. Então, caso da folha, é mais tranquilo. Vou jogar isso aqui para baixo que vai ser útil ali. Bem, se é o primeiro é o caso da folha, esse segundo não tem muita surpresa, né? Se R pointer ESC igual a null ou R pointer dir é igual a null, eu estou em qual caso? Tem só um filho, né? Se pelo menos um deles é null, é importante. Tá? Essa semântica, ela vem respeitando o contexto, respeitando o fluxo do código. Uma folha também passaria nesse teste. Né? Se ela tem os dois filhos nus, não é um ou exclusivo, é um ou normal. Né? Por que, que eu tenho certeza que não é uma folha, que folhas não vão. Casos em que o nó é folha não vão entrar nesse laço? Perdão? Porque eu tenho o return aqui antes. Exatamente. Então, saber o contexto que eu estou é importante, tá? Sempre lembrar disso. Eu comentei que eu deixei o código meio sujo para ver práticas de programação. Aqui é um exemplo, tá? Ó, eu tenho aqui, tá até comentado aqui, mas eu tinha os printfs para me lembrar em qual caso da remoção que eu estava, porque são críticos, né? Saber que você está fazendo o que você espera que faça ali nos testes. Esse tipo de coisa ajuda um pouquinho na depuração. Então, beleza, se era folha, já caiu fora antes, né? Então, conceitualmente, tudo que está a partir desse ponto aqui, como tem um return terminando o if anterior, é um else daquele if. Então, não é folha, mas tem no máximo um filho. Né? Mas tem pelo menos um apontador nulo, melhor dizendo. Então, é um cara que não pode ter dois, mas tem um. Então, esse, com certeza tem no máximo um filho. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou descobrir quem é o filho. Tá? Então, se R pointer ESC for null, vamos pensar aqui, né? Eu tenho o R, tá aqui. Assim como eu não marquei anteriormente, mas isso aqui era o R, né? Vou arrumar o zoom. Se esse cara aqui é nulo, ele não pode ser folha, então com certeza o lado direito tem um filho. O complementar é exatamente o contrário. Né? Então, se R pointer ESC é null, o meu aux vai salvar o filho direito. No meu aux, vem aqui apontar para o filho direito. E daí o que eu faço? Perdão. E daí no else é o caso complementar, o aux vai salvar o filho esquerdo. Novamente, práticas de programação aqui. Eu gosto muito desse tipo de comentário. Tá? É muito fácil num código longo, esse é um bom exemplo de um código longo, vai ter um monte de if e else, vocês vão ver. O if fica claro, né? Eu faço o if e tem um condicional. Quando eu chego no else dele, eu não lembro mais, peraí, é else do quê? Então coloca ali a semântica, né? Coloca. Você não precisa testar a condição de novo, você não precisa fazer. Se tudo que restou no else é o que te interessa, quer dizer, o complementar daquele teste lá de cima do if é o que te interessa, você não precisa pôr um else if para testar o óbvio, você já sabe que é aquilo. Mas põe um comentário dizendo, ó, quando entra nesse caso, é porque deu o complemento do anterior. Né? Então, nesse caso aqui, se não é o ESC, o R pointer ESC que é null, é o R pointer dir que é null. De novo, usando o contexto, né? Eu estou no contexto que pelo menos um deles é null. Então, por isso que eu sei que o else significa isso. Tá legal, passei por aqui, já salvei quem tem que ser salvo, então o aux já está apontando para o cara que eu não quero perder. Libero o nó R, aviso que diminuiu a altura e faço a emenda. A emenda é feita de modo recursivo. Né? Foi alguém que chamou esse fluxo de código aqui para chegar nesse carinha aqui. Teve alguém antes ali que estava aqui em cima e que fez essa chamada. Quando eu der esse return, lembra qual que era a propriedade que a gente combinou que ia valer? Ó, essa função sempre devolve a nova raiz da árvore. Então, quando ela devolve o aux aqui, vou dar um return do aux, isso não é por acaso, não é só para preencher o return. Não, ela está seguindo essa regra. Ela está falando, olha, você que apontava para o R, agora aponta para o filho dele, seja qual for, para o filho que ele tinha. Né? E com isso, quem receber de volta, esse aux vai atribuir corretamente ali, vai atualizar a sua... vai atualizar o seu apontador para manter a árvore conexa. Tá?
Se isso não acontece, a árvore desconecta rapidinho. Tá? Você tem uma árvore toda funcionando lá, você manda fazer uma inserção, não é nem não é que foi inserido o problema é que você desconecta a árvore, no caminho que você passa, você acaba desconectando. Então dá bobagem. É, tudo bem até aqui, pessoal? Esse Alex, Esse AUX, ele está apontando para a raiz desse aqui. A subárvore pode ser qualquer coisa. Desequilibrar esse cara aqui? Não, calma. Deixa eu ajustar o desenho, só um instante. Deixa eu jogar esse desenho mais para baixo para não misturar. esse pintado de mano. Certo. Esse pintado de rosa foi excluído, perdão. Esse que foi excluído. Esse eu acabei não deixando o desenho claro, então deixa eu aproveitar. Ó. Esse cara foi excluído e o Return Aux está avisando o pai azul que agora ele vai ter que apontar para cá. Quando eu faço essa exclusão aqui, né, eu posso excluir ele porque ele não tem um dos filhos, né? Então dá para fazer a remoção simplesmente falando, olha, meu pai agora aponta para o único filho que eu tinha. Tá? O Aux está salvando esse filho, salvando o endereço da raiz dessa subárvore aqui. E daí ao dar o return out, eu estou avisando meu pai falando, olha, sabe, vamos dizer, se o R era filho direito dele, sabe seu filho direito? Agora é esse aqui. Já que o nó foi excluído, ele tem que trocar, ele não pode mais apontar para o R. Então é essa correção que ele está fazendo. Tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, esses foram os casos 1 e 2, né, da remoção, que eram os casos que davam menos dor de cabeça. Né, aqui o caso 1, aqui esse segundo caso 2.